Então, nós vamos falar hoje dos Integrated Assessment Models. O título dessa apresentação está Desenvolvimento e Meio Ambiente, porque ele era parte de uma sequência maior de coisas que eu discutia. E eu não mudei o título ainda desses slides. O título ideal seria Integrated Assessment Models, né? Modelos integrados de avaliação. O que são esses modelos integrados de avaliação? Eles então são definidos. Isso veio do Nordhaus, viu? Esse é um artigo muito bom também que eu recomendo para vocês. A referência vai estar lá no final. Ele apareceu na American Economic Review do ano passado, de 2019, e ele faz um apanhado não só do problema de mudanças climáticas, como dos problemas que a gente está discutindo aqui em geral de externalidades e bens públicos. Na mesma linha daquele artigo que vocês fizeram o resumo, né, do Stevens e do Reves, embora o do Stevens e do Reves seja mais amplo, ele fala de valoração ambiental, vocês devem ter visto o valor estatístico da vida, aquela coisa toda. O do Nordhaus é mais restrito, mas ele toca de novo na base dos problemas que a gente está falando. Eu recomendo muito vocês lerem esses artigos que têm esses apanhados gerais, porque vocês vão começar a identificar um padrão e isso ajuda a solidificar o que a gente está conversando aqui. Então, o Nordhaus ele diz o seguinte: os modelos de avaliação integrados, eles podem ser definidos como abordagens que integram o conhecimento de dois ou mais domínios em um único arcabouço. Tá? No caso em particular aqui, um domínio é a economia, produção e consumo, e o outro domínio é o de mudança climática. São sistemas naturais de carbono, de temperatura da atmosfera e como é que eles se alimentam, como é que eles comunicam, como é que esses domínios se comunicam, o econômico e o físico. E a referência fundamental para esse trabalho é o modelo conhecido como DICE, é o Dynamic Integrated Model of Climate and the Economy. Esse é o modelo que o Nordhaus desenvolveu nos anos 90 e que está em constante desenvolvimento, e essa avenida de pesquisa que deu para ele, que garantiu para ele o Prêmio Nobel de Economia. O que o Prêmio Nobel, em geral, reconhece, né? Ele reconhece muito mais, às vezes, perguntas do que respostas. São aquelas pessoas que começam a abrir um campo de pesquisa e aquilo expande uma possibilidade enorme e cria um número enorme de perguntas que a profissão vai respondendo ou vai tentando responder ao longo do tempo. Então, o modelo básico mais fundamental que ele criou foi o DICE. Tem outras versões desse modelo também. Tem o RICE, por exemplo, que ele tem um aspecto regional. Qual que é a ideia, então, do DICE? A ideia é o seguinte: pensa num planejador social que vai maximizar o bem-estar da sociedade. O que é o bem-estar da sociedade? Então vamos olhar aqui de dentro para fora. O de CT aqui é a função de utilidade e CT é o consumo. Tá? Então os indivíduos dessa sociedade, ou o indivíduo representativo, consome essa quantidade C por período de tempo. T aqui é tempo. Tá? Então a utilidade desse indivíduo depende só do consumo. E o que a gente está fazendo aqui? Nós estamos supondo um tempo contínuo que começa de hoje e vai até o infinito. Quando a gente faz esse tipo de problema, de maximizar esse somatório, né, a integral de utilidades que vai de hoje até infinito, a gente está pensando na sociedade como se ela fosse uma dinastia. Né? A gente não está pensando mais no indivíduo. O indivíduo vai morrer no tempo finito. Mas pensa numa dinastia, né? Você pensa, sei lá, se a gente pudesse chamar isso. Pega o seu país, pensa no seu país como uma dinastia composta pelos cidadãos daquele país, e você está preocupado com o bem-estar dos cidadãos desde hoje até o infinito. Tá? Abstraindo do fato que um dia a Terra vai acabar também, mas enfim.
O que nos salva nesse contexto é que existe uma taxa de desconto, então as coisas que tiverem muito lá para frente vão virar zero aqui, quando a gente fizer essa integração. Então, o objetivo do planejador social é maximizar esse fluxo descontado de utilidades, né, em valor presente, de hoje até o infinito, escolhendo o quanto que a sociedade vai consumir a cada ponto no tempo. Esse tipo de formulação aqui é muito comum em economia. Se vocês são de economia, vocês já esbarraram com isso em algum ponto. Quem não é de economia, quem não tem nunca viu isso, a ideia é essa. As pessoas que não são de economia, está claro o que está sendo feito aqui? Uma outra forma de colocar isso aqui é em tempo discreto, né, em vez de ser contínuo. Aí, nesse caso, seria um somatório da utilidade dessa sociedade aqui, desde o tempo zero até o tempo infinito, né? Com uma taxa de desconto aqui também. Então tá bom. E o problema, mais uma vez, do planejador social é escolher o quanto que a sociedade vai consumir em cada ponto no tempo. Tá legal. Esse problema de maximização é sujeito a uma restrição. Tá? Que restrição é essa? Essa restrição diz o seguinte: o consumo em cada ponto no tempo, ele é afetado por outras variáveis endógenas do modelo, como temperatura, carbono, enfim, pressão atmosférica, o que for. Elas são endógenas porque no processo de produção o consumo afeta o clima e o clima volta e afeta o processo de produção e o consumo. O consumo também depende de outras variáveis exógenas, como, por exemplo, se a gente pensar no crescimento da população como uma coisa exógena, ela cresce a uma taxa constante, ou uma taxa que vem de algum outro mecanismo, tá? Que não seja determinado dentro do modelo. Ela também pode ser endógena, essa variável, mas aqui é um exemplo. O que também afeta o consumo são parâmetros que descrevem a sensibilidade climática, ou seja, o quão sensível o clima é a processos produtivos. Então, ρ é a taxa de desconto, né, a taxa de preferência pelo tempo, e epsilon são variáveis aleatórias em versões estocásticas desse modelo. A gente inclui a possibilidade aqui de ter choques estocásticos no modelo. Qual que é o grande desafio desse tipo de modelo? O grande desafio é isso daqui, ó. Essa igualdade aqui, ó. Na versão mais recente do modelo DAIS, do Nordhaus, isso aqui, na verdade, é um vetor com 20 equações. Então, ela vai conectar o consumo, a investimento, a variáveis climáticas, a parâmetros do clima, variáveis exógenas, enfim, são 20 equações que especificam essa igualdade aqui. E aí, o que essa versão de 2016, que é a mais moderna, pelo menos até quando ele escreveu o artigo, previa em termos de custos das mudanças climáticas? A previsão desses modelos... e outra coisa, existe uma família de parâmetros aqui, né? A ideia é tentar calibrar esses parâmetros com dados da realidade. Tá? Tanto dados físicos quanto dados socioeconômicos. Então, quais são os custos das mudanças climáticas nesse modelo DAIS? Esse modelo estima que... Eu estou ajeitando a barrinha aqui, me desculpa, do zoom, que ele está tapando algumas coisas. Pronto. Ele estima que se a Terra aquecer em 3 graus, nós vamos ter uma perda de 2% do PIB. Tá? Isso somando esse fluxo aí de PIB, de valor da produção de hoje até o infinito. Se o aquecimento chegar a 6 graus, a estimativa é de perda de 8% do PIB. Tá? Nota o seguinte,
isso aqui não está considerando a possibilidade de catástrofes que a gente não conhece, né? Por exemplo, vamos supor que se a gente passar de 5 graus, estou chutando um número aqui, não faço a menor ideia se faz sentido, vamos supor que se a gente passar de 5 graus de aquecimento, a economia, vários sistemas entram em colapso, a gente tem uma mudança qualitativa, né, como um sistema caótico, ele muda qualitativamente, e por conta disso o colapso do PIB pode ser gigantesco, né? Ele não está incorporando isso aqui, mas é uma coisa que é possível de incorporar. O problema dessas mudanças bruscas é que com muita frequência a gente não sabe o que esperar, a gente não tem um conhecimento científico para saber exatamente como é que a mudança climática vai afetar alguns sistemas. Por exemplo, no caso específico das geleiras, elas estão degelando bem mais rápido que os cientistas esperavam originalmente, né? Eles tinham predito originalmente. O que pode levar a isso? Isso pode levar a algum tipo de mudança qualitativa no sistema físico e socioeconômico que pode gerar algum outro tipo de perda muito maior do PIB. Isso aqui não está considerado aqui. Essas mudanças qualitativas, elas entraram com bastante ênfase no famoso relatório do Stern, né? Naquele relatório, ele propõe, o famoso Stern Report, ele propõe ações mais agressivas para controle do clima agora, né, para controle das emissões, como uma política de seguro, porque pode acontecer coisas que a gente não faz a menor ideia, que pode ser altamente catastrófica e irreversível. Isso não está sendo considerado aqui nesses números, tá? Então, essa é a estimativa de perda de PIB, né? 2% parece ser um número pequeno, para um PIB é um número gigantesco. 8% é um número muito, muito grande, que pode afetar muita gente. Para vocês terem uma ideia, as perdas esperadas da pandemia estão na ordem de, no mundo inteiro, né, estão na ordem de 5% a 11%. E olha o que aconteceu. Né? Então, isso é grande. Uma revisão de Howard Sterner, esse aí é o Sterner, não é o Stern, do Stern Report, não. É outro economista. Eles fazem uma meta-análise, eles olham para vários modelos integrados, né? E a estimativa deles é que o custo das mudanças climáticas é 3,5 vezes mais do que o DICE dá para a gente. Ou seja, as estimativas que a gente tem aqui iniciais de ponto de partida são de que as mudanças climáticas podem ter um custo muito alto para a economia. Tá? E aí, dentro desse imbróglio aí, né, dessas perdas potencialmente grandes, o Nordhaus faz essa pergunta: quais são as estratégias que a gente tem disponíveis para tentar desacelerar as mudanças climáticas? Disponíveis nem a palavra correta, como vai ficar claro aqui. Então, o plano A, que o Nordhaus lista, é o abate da poluição, né? A redução do uso de combustíveis fósseis e emissões de outros gases do efeito estufa. Como ele coloca, isso é caro, isso pode custar para a gente cerca de 1% do PIB para reduzir 50% das emissões e 3,5% do PIB para reduzir 100% das emissões, com base no modelo dele, né? Mas, segundo ele, isso ainda é melhor do que as outras alternativas. O plano B é o de sequestro de carbono. Sequestro de carbono são coisas do tipo plantar floresta para, enfim, à medida que a floresta cresce, ela retira carbono da atmosfera e fixa carbono, né, nas coisas vivas. Outra possibilidade é captura de carbono. Você pega carbono e joga para dentro, para debaixo da terra e deixa ele preso ali. Existe a possibilidade também de proliferar algas pelos oceanos para elas consumirem mais carbono. Só que a gente não tem essa tecnologia numa escala grande o suficiente para poder fazer uma diferença. Tá? Esse é o ponto dele. E a gente também não sabe as consequências disso, né? Imagina, por exemplo, mudar drasticamente a população de algas nos oceanos.
pode abrir uma outra caixa de marimbondos. E o plano C que ele lista é da geoengenharia. A ideia aqui seria gerenciar a radiação solar para compensar o aquecimento global, como espalhar um número enorme de pequenos espelhos na atmosfera para refletir calor e coisas desse tipo. Só que isso não está desenvolvido ainda, isso não é testado e a gente não sabe onde é que a gente vai chegar. E como ele fala também, isso não lida com a carbonização dos oceanos, que se a gente continuar queimando combustível fóssil, como a gente está queimando, e focar no aquecimento só global e colocar essas tecnologias para refletir mais o calor, a gente ainda assim ia ter que lidar com o problema de mais carbono na atmosfera e como é que esse carbono ia parar nos oceanos e o que ele ia fazer com os oceanos. Tá? Então, a gente também não sabe como é que seria o impacto desse tipo de coisa em regiões distintas. Então, é uma outra possibilidade que ele descarta. Para ele, a melhor opção é o plano A, que é pagar a conta de transitar de combustíveis fósseis para combustíveis renováveis, né, que não emitam gás de efeito estufa no processo de uso deles. E desse modelo dele, ele tira o custo social do carbono. O que ele chama de custo social do carbono? É o que mais próximo a gente tem do dano marginal do carbono. Tá? Ele é o custo econômico que uma tonelada adicional de dióxido de carbono causa na economia. Tá? Ou o equivalente de carbono. Né? Então a ideia é a seguinte, eu emito uma tonelada adicional de carbono hoje, e aí eu vejo o impacto que isso vai ter na economia de hoje até o futuro, e aí eu contrasto um cenário onde aquela tonelada extra de carbono foi emitida com aquele cenário onde a tonelada extra de carbono não foi emitida. Aquela tonelada extra de carbono, como o modelo estima, ela vai reduzir o PIB. O tamanho dessa redução aqui, dessa primeira tonelada de carbono que é emitida, essa adicional, é o custo social do carbono. É o dano marginal do carbono. E esse dano marginal do carbono é o que seria o mais próximo de um imposto piguviano, tá? O imposto sobre o carbono. Por que eu estou dizendo que é o mais próximo de um imposto piguviano? Por que eu não estou dizendo que isso aqui é o imposto piguviano? Porque quando a gente traçou aqueles gráficos lá no começo do curso, de dano marginal da poluição e benefício marginal da poluição, nós fomos bastante cabeça aberta, no sentido de que o que é o dano marginal da poluição para mim? Bom, se a poluição, por exemplo, causar a perda de uma certa espécie, ou aumentar o número de mortes de alguma certa espécie, por exemplo, se os ursos polares diminuírem bastante a população deles ou até vierem a desaparecer. Suponha que isso não tem impacto nenhum na economia, mas isso me afeta negativamente, isso é parte do dano social do carbono. Tá? Só que o que ele está fazendo aqui, ele está focando no que ele de fato consegue medir. Medir essas coisas é muito difícil. Né? Qual que é o valor ético, qual que é o valor de uma perda de uma espécie? Né? Se eu disser para a maioria das pessoas, olha, o urso polar vai sumir. A gente não convive com o urso polar, mas a gente gosta do bicho. E a gente acho que a grande maioria das pessoas ficaria bastante chateadas com isso, ao ponto de você perguntar, você pode fazer alguma coisa para salvar, você faria? Muitas pessoas poderiam dizer sim, faria. Mas como é que a gente estima isso? É muito difícil. Imagina estimar isso para tudo que é não tangível, né? E que pode resultar de danos climáticos. Seria muito difícil. Então, o que ele fez foi o seguinte, ele focou no que dá para medir. O que dá para medir é o quanto que o PIB seria com carbono, com aquela tonelada ou sem aquela tonelada. E esse dano, essa perda de PIB, que ele chamou de custo social do carbono. E para fazer com que os poluidores internalizem essa externalidade, o imposto a ser cobrado dos poluidores seria o custo social do carbono. Poderia ser um imposto, como o imposto piguviano,
ou poderia ser o valor do título negociável. Você limita a quantidade de carbono para o nível ótimo, espalha títulos de propriedade para isso, são os créditos de carbono, e no mercado eles são transacionados, um preço de equilíbrio no mercado competitivo seria a mesma coisa que o custo social de carbono. Tá? Então essa é uma coisa que ele consegue extrair do modelo. Porque, mais uma vez, se a gente olhar para cá, ó, o modelo está integrando tudo. Então, aqui dentro desse Y, por exemplo, tem temperatura. E a temperatura ela é afetada por carbono. Então, eu consigo fazer essa ligação. Consumo e produção gera carbono, que tem um impacto na temperatura, que tem um impacto no consumo. Então, eu consigo ver o quanto que essa tonelada de carbono extra que surgiu diminuiu o consumo. Tá? E a gente está supondo aqui, a gente está focando em PIB em particular. Tá? Ele está focando em PIB. Esses modelos em geral. E aí que resultados que esses modelos do DAIS chegam para o custo social do carbono? A outra coisa muito bacana do DAIS é o seguinte, o código dele é aberto. Então, se alguém quiser fazer pesquisa com DAIS, não é difícil encontrar. Acho que se você for na página do Nordaus, deve ter o código para lidar para estimar modelos DAIS. Isso é uma coisa muito importante, muito poderosa, né? Isso é bem no espírito de que se quer na ciência, divulgar o conhecimento para avançar o conhecimento. E fechado esse parênteses, então, o que esses modelos estimam em termos de custo social do carbono? Primeiro, ele olha para emissões em pontos distintos do ano, né? Se saiu uma tonelada de carbono emitida em 2015, por exemplo, o quanto que ela vai reduzir, qual que é o impacto dela em termos de redução do PIB de hoje até o futuro. Então, aquela tonelada adicional de carbono emitida em 2015, nesse modelo base aqui dele, tem um custo de $37. Significa que vai acarretar uma redução, o valor presente da redução de hoje até o futuro vai ser igual a $37. E à medida que o tempo vai passando, o custo social do carbono vai aumentando. O custo de mais uma tonelada de carbono vai aumentando. Tá? Porque é aquela coisa do dano marginal crescente. Né? Você vai aumentando a quantidade, aquela unidade adicional ela vai ter um impacto maior em termos de dano. E aí ele faz várias combinações. Esse aqui é um modelo básico, esse aqui é um modelo que ele chama de um modelo ótimo. Tá? E esse aqui é um segundo modelo ótimo que altera a especificação da função de dano do carbono. Tá? E um valor central que ele usa muito é esse daqui, ó, de R$43, R$45 por tonelada de carbono. Esse é o dano marginal por tonelada, dano marginal do carbono. Tem uma pergunta aqui do Matheus. De que forma o DAIS se diferencia da estrutura do DSGE, que leva em consideração esses fatores físicos ambientais? Matheus, não sei responder essa sua pergunta. Eu vejo muito o DSGE nesse contexto mais macroeconômico que não olha tanto para fatores físicos e ambientais. E eu não sei se os DSGEs eles integram esses fatores físico-ambientais no sistema, ou seja, eu não sei se essas variáveis são endógenas ou se são forçantes exógenas. Eu não sei te responder essa pergunta. Uma outra coisa também que o DAIS tem uma certa limitação é a forma que ele introduz incertezas. Tá? Ele pode ter modelos, ele pode ter elementos estocásticos, sim, mas ele é limitado nesse sentido. E isso abre a porta para o próximo artigo que eu vou falar aqui. É um artigo do Kai e do Lontzek, do Journal of Political Economy, do ano passado, que incorpora tipos distintos de incerteza. Então, minha resposta honesta para você, eu não sei. Se você souber, eu gostaria, compartilha com a gente, por favor. Qual que é a diferença entre eles? Eu chutaria
que os Integrated Assessment Models, eles têm essa preocupação maior de integrar essas coisas distintas. Então, essas variáveis físicas também são endógenas do modelo. E eu chutaria que talvez elas sejam exógenas do DSGE. Isso é um chute, tá? Não sei te responder. Podemos pesquisar e conversar mais sobre isso. Vou perguntar para os meus amigos macroeconomistas. Tá bom? Então, vamos lá. Então, o valor central que ele estima é esse aqui de 43, 42, 45 dólares por tonelada de carbono. Esse é o custo marginal. Esse seria o imposto a se implementar hoje nas emissões de carbono. Se a gente quiser, se o modelo DAIS for modelo preciso e se a gente quiser entrar num caminho ótimo de redução das emissões de carbono. E ele faz vários outros exercícios. Por exemplo, o quanto custaria manter a temperatura, o aumento da temperatura menor ou igual a 2,5 graus num horizonte de 200 anos. E aí, esses números aqui que são produzidos. Tá? Então, por exemplo, o custo marginal, nesse caso, cairia subiria de 43 para 49, se eu quisesse limitar 2,5 em 200 anos. Agora, se eu quiser limitar a temperatura 2,5 em 100 anos, né, eu estou me dando uma janela mais curta para chegar nesse teto aqui, aí o custo vai ser maior. E olha que interessante, segundo as estimativas dele, né, segundo o que vem do modelo DAIS, colocar uma regra fixa, vamos limitar a temperatura em 1,5 ponto final, que é o que o Acordo de Paris fala, né? Segundo ele, isso não é factível. Tá? Not feasible. Não dá mais para fazer. Dá até para fazer, limitar a 1,5, mas no horizonte de 200 anos ou de 100 anos, a gente permite a temperatura subir, depois cair, estabilizar em menos que 1,5 a mais do que é hoje, com um custo, enfim, estimado pelo modelo. Mas colocar um objetivo sem qualificação, a temperatura não vai passar de 1,5, isso para ele não é factível. Tá? E uma coisa importante sobre esses modelos integrados é que eles começaram a penetrar o campo de política pública, especialmente nos Estados Unidos, também na Europa, mas especialmente nos Estados Unidos. Então aqui, por exemplo, tem um histórico. Eu não sei se isso aqui está muito pequeno, mas depois eu vou circular para vocês os slides, aí vocês vão poder ver melhor. Então, por exemplo, em 2008, no governo americano, a National Highway Transportation Safety Administration tinha a incumbência de calcular o impacto dos estándares de economia de combustível que iam ser impostos na economia. E eles usaram um modelo integrado, só que do Richard Tol, não é o DICE, é um outro tipo de modelagem, com o mesmo princípio, tá? Integrar de forma endógena aspectos econômicos e físicos. E então, essa agência olhou para esse estudo do Tol, encomendou, não sei exatamente, e esse estudo produziu um custo social do carbono de 33 dólares por tonelada. Também em 2008, a Environmental Protection Agency ela fez uma meta-análise, também liderada pelo trabalho do Richard Tol, e estimou um custo social de carbono entre 40 e 68 dólares por tonelada. Tá? Isso aí era uma regra proposta para a motivação, foi criar uma regra para regular emissões de carbono, tá? Um imposto sobre carbono. Em 2009, o Departamento do Tesouro americano ele
ele conduziu, né, esse processo aqui e deu a incumbência para o National Research Council para fazer uma revisão da literatura. O National Research Council é um conselho, é tipo... Ele não é exatamente o nosso CNPq, o CNPq seria mais parecido com o NSF, mas é um conselho de cientistas, e esse conselho revisou a literatura para tentar chegar numa estimativa de quanto que é o custo social do carbono. E a revisão da literatura que esse conselho fez deu valores entre 1 a 100 dólares por tonelada de carbono, dependendo de como é que você modelava a economia. E aí, mais recentemente, foi criada o IWG, que é o Interagency Working Group dos Estados Unidos. Então, ele pega várias agências dos Estados Unidos e ele é formado ele é dirigido, né, pelo Conselho de Economistas da Casa Branca, the Council of Economic Advisors, o Conselho Econômico, e o departamento, o escritório de orçamentos do governo, tá, americano. Então, esse grupo foi formado com a incumbência também de estimar o custo social do carbono. E o que eles fizeram foi o seguinte: eles combinaram 3 modelos distintos de avaliação integrada, incluindo o DICE e esses outros aqui, o FUND e o PAGE, e eles chegaram nessas estimativas aqui para o custo social de carbono. Então, o custo social do carbono, o custo marginal, né, o dano marginal do carbono, vai depender muito da taxa de desconto, de como é o desconto futuro. Porque qual que é a ideia? Se eu emitir uma tonelada hoje, ela vai ter um impacto no clima e ela vai afetar a trajetória do PIB de hoje até o infinito. Agora a pergunta é, quando eu vou fazer essa conta hoje, eu tenho que trazer tudo para valor presente. E eu tenho que ver como é que eu vou considerar gerações futuras. Quanto maior a taxa de desconto, menos peso eu dou para gerações futuras. Menos peso eu dou para o futuro. Então, por conta disso, olha o que acontece. Se eu dou menos peso para o futuro e eu emitir uma tonelada de carbono aqui hoje, quando eu vou somar tudo, esse número vai ser relativamente pequeno quando eu comparo com um caso onde eu dou muito peso para o futuro. Porque aí eu estou somando aquele valor todo, trazendo para valor presente, e aqueles valores do futuro eles vão ser mais altos. Então, essa linha aqui está mostrando isso. Na medida que a gente tem taxas de desconto mais altas, o custo marginal o custo social do carbono fica mais baixo. Ou alternativamente, né, se passar de 5 para 3 para 2,5, o custo social do carbono vai subindo. Tá? E ele considerou também eles consideram também a taxa de desconto de 3%, e eles calculam o custo social do carbono para o percentil 95, ou seja, se eu tiver uma possibilidade de perdas, tá? Uma possibilidade de custos, eu pego aquele 5% mais alto, esse número aqui vai ser 123 dólares por tonelada de carbono. E a EPA também usa o IWG, esse Conselho Interagências, para medir o custo social do carbono, e isso poderia, em princípio, levar a políticas públicas. Então, esse gráfico diz o seguinte: esse valor aqui é bastante difícil de cravar um único número. Existe um certo consenso para convergir para esse número aqui, ó, de 42 dólares por tonelada. Ele usa uma taxa de desconto de 3%, que para longo prazo muitas pessoas acreditam ser razoável, e é muito próximo do que o DICE fala, então muitas pessoas convergem para esse valor aqui de 42, sendo o valor social do carbono. Agora, vamos notar uma coisa, né? Qualquer taxa de desconto que eu use, que seja positiva, à medida que eu vou me distanciando no tempo, o valor, o dano causado para as futuras gerações, quando eu trago para o valor presente, vai ser zero. A gente está falando de 300, 400, 500 anos. Se a taxa de desconto for 1%,
por mais baixa que ela for, 0,5%, essas gerações que estão muito lá no futuro, eu simplesmente vou estar dizendo, olha, não estou levando em consideração as suas perdas quando eu tomo minhas decisões hoje. Isso levanta um problema que é não resolvido na economia, né? Um problema ético. Isso é uma coisa social. Qual taxa de desconto que a gente deve usar? Algumas pessoas dizem, olha, a taxa de desconto que a gente deve usar para programas muito longos, assim, para projetos de impacto muito longo, deve ser 0. Mas aí acontece um outro dilema ético. Quando eu digo que a taxa de desconto é 0, eu estou dando o mesmo peso para a sociedade de hoje que eu dou para a sociedade de daqui a 300 anos. Tá? Para aquela geração que vai aparecer daqui a 300 anos. Eles vão ter peso igual. Algumas pessoas falam, isso que é eticamente correto. Outras pessoas vão dizer o seguinte, espera aí, será que isso que é eticamente correto? Ao longo do tempo, nós vamos ficando mais ricos, acumulamos mais conhecimentos e temos a habilidade de lidar melhor com os problemas distintos. Então, se eu trato a geração futura da mesma forma que eu trato a geração atual, essas pessoas argumentam, eu estou discriminando contra as gerações atuais. Por quê? Porque eu vou estar fazendo várias restrições aqui no meu consumo e na minha produção, porque eu estou dando o mesmo peso para o hoje e para o amanhã, mas tem muita gente hoje que precisa de comer, precisa, enfim, de bens e serviços que vão estar sendo sacrificados. Então essa questão não é resolvida, tá? De qual que é a taxa de juros de desconto do tempo que a gente deve usar. É por isso que vocês estão vendo vários números aqui. Faz sentido isso? Minha dúvida sobre a taxa de desconto, na verdade, essa taxa de desconto ela é estimada como? Eu estou entendendo essa taxa de desconto como se fosse, por exemplo, um programa de reflorestamento. Tá? É mais ou menos isso? A ideia? Porque Então, como mais essa taxa de desconto, né? a taxa de desconto é diferente da taxa de juros, tá? A taxa de juros é o valor que você é pago para esperar quando você empresta seu dinheiro. Ele é o preço do dinheiro em períodos diferentes do tempo. Ou é o valor que você tem que pagar para consumir mais hoje. Né? O que é poupança? Poupança é consumo adiado. Né? O que é empréstimo? Empréstimo é consumo antecipado. Se eu poupo recursos, eu coloco em algum fundo de investimento, ele vai dizer o seguinte, olha, eu entendo que esperar para consumir é uma coisa boa, mas eu vou te compensar te pagando esse preço aqui por cada real que você investir. Essa é a taxa de juros. E ela é determinada pelo mercado. Mesma coisa, se eu quero consumir mais hoje, quero comprar uma casa, por exemplo, vou pegar o dinheiro emprestado, né, e eu estou pagando para não ter que esperar muitos anos para comprar minha casa, talvez 30 anos juntando dinheiro. Então eu pego esse dinheiro e vou pagando ao longo dos 30 anos e eu pago para comprar isso. Eu basicamente compro esse dinheiro. Né? Se eu pego um empréstimo hoje de 100 mil, eu vou pagar muito mais do que 100 mil no total quando fechar 30 anos. Isso é determinado pelo mercado, tá? Oferta e demanda de dinheiro. E isso pode ser afetado por várias coisas. Né? Por exemplo, uma coisa que é muito problemática no Brasil é a credibilidade do governo. Existe a preocupação de se o governo vai conseguir pagar suas contas. E quando o governo tem uma dívida muito grande e as pessoas começam a ficar desconfiadas que o governo pode quebrar, no sentido de não conseguir pagar as contas, o que acontece? O governo precisa pegar dinheiro emprestado para pagar suas contas hoje. Para atrair as pessoas para emprestar dinheiro para o governo, ele tem que jogar a taxa de juros lá em cima. Tá? Então, um problema que a gente tinha no Brasil, ainda tem, mas a gente resolveu uma parte desse problema. Os gastos projetados do governo brasileiro com a Previdência eram muito altos, eram explosivos. E o mercado olhava para aquilo e dizia, olha, isso não tem como funcionar. Vai chegar um ponto aí que isso vai comprometer uma parte gigantesca do PIB e o governo não vai ter como pagar isso.
Então, se o governo quisesse pegar dinheiro para pagar suas contas esse ano, ele teria que compensar o investidor por esse risco que o investidor está correndo, como jogando a taxa de juros lá para cima. Com a reforma da Previdência, essa parte foi equacionada, né? Os gastos previstos para o governo com a Previdência Social estão em patamar bem diferente do que eles seriam sem a reforma, e isso contribuiu muito para a taxa de juros cair. Mas isso então é determinado pelo mercado, oferta e demanda por dinheiro. Agora, o que a gente está falando aqui é de taxa de desconto. O que é uma taxa de desconto? Se eu te perguntar, você gostaria de ganhar 100 mil reais hoje ou 100 mil reais daqui a um ano? Tá? Esquece de incerteza, de qualquer outra coisa que pudesse cruzar nossos caminhos na vida. A maioria das pessoas vai falar, peraí, eu prefiro 100 mil reais hoje. Né? Não, esperar não é uma coisa agradável. Essa aqui é a ideia básica. O que isso significa é que eu poderia te dizer outra coisa. Eu vou te dar 100 mil reais amanhã. Ou você pode ter menos hoje. Qual que é o mínimo que você aceitaria, que te deixaria indiferente entre ter o dinheiro na mão hoje ou esperar um ano e ganhar 100 mil reais? Algumas pessoas vão dizer, olha, eu aceitaria ter 90 mil reais hoje. Outras pessoas diriam, eu aceitaria ter 98 mil reais hoje. Outras pessoas diriam, eu quero ter 50 mil reais hoje, ao invés de 100 mil reais no ano que vem. O que está dizendo é que essas pessoas têm tolerâncias distintas para a espera no tempo. Isso que é essa tolerância desses indivíduos que a gente chama de taxa de desconto do tempo. Como é que ela reflete o quão impaciente as pessoas são. Agora vamos para a esfera da sociedade. Quando a gente fala da esfera da sociedade, esse problema fica bem complexo, porque qual que é a taxa social de desconto? Ela não é a mesma coisa que a taxa de juros. Tá? Ela tem a ver com essa impaciência aí da sociedade. Mas como é que eu agrego as impaciências individuais para chegar à impaciência da sociedade? Isso não é um problema trivial. Uma coisa que muitas pessoas argumentam é o seguinte: a taxa social de desconto não pode ser maior do que a taxa de crescimento do PIB. Tá? Por que isso? O desconto ele é feito de forma exponencial, né? Ele cresce de forma... A taxa de desconto, a gente faz o desconto exponencialmente. Então, uma coisa que cresce a uma taxa exponencial é explosiva, né? E teve um caso muito curioso que aconteceu, uma vez eu vi no jornal, há anos atrás, no estado de Minas Gerais, onde uma pessoa processava o Banco do Brasil pelo seguinte: ele falou, olha, eu tenho uma ancestral aqui que morreu lá nos anos 1000 e não sei quanto, nem sei qual que é a data de criação do Banco do Brasil, mas enfim, essa pessoa morreu há muito, muito, muito tempo atrás e ela tinha dois parentes, um que era um descendente direto e o outro que era um parente mais remoto. E o Banco do Brasil teria pago esse dinheiro para o parente mais remoto, não para o descendente direto. E essa pessoa falou o seguinte: então eu quero que você, o Banco do Brasil, pague esse dinheiro para mim, esse dinheiro que foi dado indevidamente mais de 100 anos atrás para a pessoa errada, e eu quero aplicar os juros compostos aqui de acordo com as taxas de mercado. Qual que era a surpresa? O que o Banco do Brasil devia para ele, se essa fosse a conta, era maior do que o PIB brasileiro. Então, muitas pessoas argumentam que a taxa de desconto para projetos muito longos não pode ser superior à taxa de crescimento do PIB. Outras pessoas, quando elas estão olhando para programas como aqueles para combater as mudanças climáticas, dizem o seguinte: isso ainda assim não é suficiente, porque se eu avançar lá para frente, 100, 200 anos, 300 anos, o valor que eu estou dando para qualquer benefício ou dano ou catástrofe que possa acontecer daqui a 300 anos, hoje é zero, tá? Por menor que a taxa de desconto seja. Então, a proposta é que ela seja zero. E
E essa é uma questão aberta, né? Tem pessoas como o Martin Weitzman que fala, olha, a taxa de desconto ela tem que ter uma cara hiperbólica, ela vai descendo ao longo do tempo, ela é mais alta hoje, depois ela vai descendo. Essa, enfim, é uma questão não resolvida, tá? Mas taxa de desconto é diferente de taxa de juros. Quando você faz um projeto de reflorestamento, provavelmente você vai calcular o fluxo de caixa pensando na taxa de juros, que é o quanto que o investidor vai deixar de ganhar se ele ou ela fizer aquele investimento e não colocar aquele dinheiro no mercado financeiro. Aqui a gente está falando de outra coisa. A gente está falando do valor do tempo, do valor que a sociedade dá para o tempo e como ela pondera gerações distintas hoje. Faz sentido o que eu falei? Quem me fez a pergunta? Eu que fiz, melhor a pergunta. Faz sentido a resposta? Não, eu entendi. O Beleza. texto, né? Eu acho que os alunos aí, né, que não entendem muito de economia, acho que compreenderam bem, né? A minha questão, o ponto que eu queria entender é que eu tô observando esse dado, assim, né? Como dano, o custo do carbono como dano ambiental, né? Então, o dano que ele está chamando aqui é tudo medido em termos de redução de PIB. Redução de PIB tá. É assim que ele está calculando. Por isso que eu falei que é o mais próximo que a gente tem de um dano marginal da poluição. Porque, por exemplo, se aquilo extinguir uma espécie e aquilo incomodar os cidadãos, mas não tiver nenhum impacto no PIB, isso não vai estar refletido aí. Tá? O dano é a redução do PIB. Tá certo. Redução do PIB. Por que isso? Porque é uma coisa tangível de calcular. Sim. Tá? Mais operacional. Então, essa literatura dá para a gente várias possibilidades de custo social do carbono. Isso não está muito claro para a gente, né, qual que é o valor. Mas acho que existe um consenso que os danos acumulados ao longo do tempo são muito grandes. Então tá legal. Passando agora para outro modelo. Esse é um artigo que, como eu disse, saiu em 2019 no Journal of Political Economy. Essa é uma das 5 ditas das top 5 revistas de economia, uma revista muito importante. E ele é chamado DCICE, eu não sei exatamente como eles chamam eles pronunciam isso. E ele é uma variação do DICE, mas ele é dinâmico e estocástico. Tá? Ele tem elementos estocásticos. Quais elementos estocásticos ele tem? Ele tem choques estocásticos tanto na produtividade como a possibilidade de choques estocásticos no clima. O que é tão diferente desse modelo? A grande diferença dele é que até recentemente não existia capacidade computacional e teórica, inclusive, para poder implementar um modelo dinâmico, complexo, com várias possibilidades de choques estocásticos. E o que eles fizeram foram trazer avanços da ciência da computação para aplicar para esse contexto. Tá? Esses são o Caio e o Lontzek. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Vocês não enxergam a minha barra do Zoom, né? Vocês enxergam só a sua barra. Por exemplo, no meu computador aqui, a minha barra está em cima do título. Vocês conseguem ler o título? Incerteza. Sim. Então tá bom. Consegue ler o título. Então tá bom. Então estou atrapalhando só eu mesmo, mas eu não tenho como evitar isso. Tá legal. Então, como é que esse modelo desses dois pesquisadores? Primeiro, vamos especificar aqui o sistema econômico da forma que eles falam, que eles caracterizam o sistema econômico. Esse F aqui é uma função de produção. Essa função de produção combina capital, que é o K, trabalho, o L, isso aqui é uma Cobb-Douglas, né? E ele tem esse termo aqui que é a produtividade total de fatores.
que é produtividade total de fatores? Se eu tiver duas economias com o mesmo capital e com o mesmo trabalho e uma produzir mais do que a outra, essa diferença está vindo aqui, ó, da TFP, Total Factor Productivity. O que está por trás disso daqui? Está o desenvolvimento tecnológico, está as instituições que permitem inovação mais rápido, está instituições que, por exemplo, facilitam a criação de negócios, ambientes, por exemplo, mais burocráticos tendem a gerar mais custo para os produtores, então, com o mesmo capital e o mesmo trabalho, você vai produzir menos. Ambientes onde tem muita corrupção também podem reduzir o produto. Corrupção é uma coisa curiosa, né? Ela pode reduzir o produto, mas ela também pode aumentar o produto. Por quê? Porque ela pode fazer com que os recursos fluam para onde ele tem o mais valor. Só que, é claro, elas cobram um preço muito alto da sociedade, que tem a ver com insegurança jurídica e com confiança que se pode ter em investimentos futuros. No frigir dos ovos, a conclusão é que o custo da corrupção tende a ser maior do que o benefício na maioria dos contextos. Mas então, fechando esse parêntese, esse aqui é a produtividade total de fatores, a produtividade da economia. E ela é escrita como esse ATIL aqui, ó. Nos modelos tradicionais, eles é simplesmente A, K e L, tá? Esse ATIL ele contém esse elemento aqui, que é o XI. Acredito que é o XI, né? Acho que é essa variável XI. E ele descreve um choque estocástico na produtividade. Ou seja, a produtividade no tempo T vai ser SAT mais um choque estocástico que pode acontecer. Isso aqui ele tem a ver com a incerteza que o sistema tem com relação à produtividade. Pode ser o desenvolvimento de uma nova tecnologia, pode ser, sei lá, uma guerra, alguma coisa que causa uma reforma estrutural, alguma coisa que causa um choque de produtividade no sistema. Esse Y aqui é a produção. Então, o que é o produto? Desculpa. O que é o produto? O produto ele vem da função de produção, tá? A mesma que a gente viu aqui em cima, multiplicada por uma função de dano. Essa função de dano, ela depende da temperatura da atmosfera e de um estado do clima, tá? Esse J aqui, JT, eu vou falar dele mais para baixo, ele é um estado markoviano do clima. O clima ele pode transitar de um estado para outro. Esse estado é caracterizado por temperatura e dos oceanos e da atmosfera. Vou falar disso daqui a pouquinho. E tanto a temperatura como essa matriz de transição markoviana aqui, esse estado markoviano, desculpa, eles vão determinar um redutor da produção. Essa aqui é a função de dano. Essa aqui é a base para calcular o custo social do carbono. Porque mais carbono vai afetar a temperatura, o estado em geral do clima, e isso vai causar uma redução na produção. É essa redução que é o custo do carbono. As emissões, elas são industriais, elas são dadas por esse termo aqui. Tá? O que são as emissões industriais? Mais uma vez, F é a função de produção. Tá? Sigma é a intensidade de carbono do produto. Para cada R$1 que eu gero de produto, quanto de carbono que eu gero, esse sigma aqui. E o Mi é um fator redutor das emissões. De onde é que vem isso daqui? São recursos que a sociedade pode gastar para diminuir as emissões. Tá? São recursos que a sociedade gasta para diminuir o conteúdo de carbono no final das contas da produção. Em outras palavras, abater a poluição custa dinheiro e o dinheiro que é gasto vai determinar esse Mi aqui. Tá? Então, se Mi, por exemplo, for 0,01, está dizendo que eu vou abater 1% das emissões, do conteúdo de emissões da produção. E quanto é que custa fazer isso? Essa última função aqui com psi especifica o quanto que custa fazer isso. Então, se eu quiser, por exemplo, baixar esse Mi aqui
de 0,0, subir esse MI de 0,01 para 0,1, isso vai ter um custo em termos de produto. Tá? Então, isso daqui nada mais é que uma fração do produto que é gasta para poder determinar esse MI aqui. O quanto de redução de carbono que essa economia vai experimentar. Então, resumindo aqui o sistema econômico de produção. F é a função de produção, ela tem uma produtividade total de fatores que é sujeita a um choque estocástico de produtividade. Y é o produto, ou seja, ele vem da função de produção, mas ele tem um redutor que tem a ver com o estado do clima. As emissões industriais são dadas por essa expressão, conteúdo do carbono do produto e o abatimento de carbono, né? Isso tudo multiplicado pela função de produção. O custo de abater é esse psi aqui. A produção total, ou PIB, é tudo que é consumido, mais o que é gasto com abate do carbono, da emissão de carbono, mais o investimento. O que é o investimento? É a diferença do estoque de capital entre ontem e hoje, ou entre hoje e amanhã, descontando a depreciação do capital. Delta aqui é a taxa de depreciação do capital. Então isso aqui é bem padrão em modelos de crescimento econômico, essa expressão aqui. O que não é típico, mais uma vez, é lidar com aspectos físicos no modelo. Então tá bom, esse é o sistema econômico de produção. Outro pedaço do sistema econômico que a gente tem que colocar aqui são as preferências dessa sociedade. E eles usam as preferências de Epstein-Zinn porque elas deixam mais fácil de explicitamente a gente lidar com disposição a pagar para evitar um risco, tá? Se a gente for avesso ao risco. Então essa estrutura aqui, ela facilita esse tipo de análise. Então a utilidade depende do quê? Ela depende do consumo, da população, tá? E do valor esperado da utilidade no tempo seguinte. Agora, passando para o sistema físico. O sistema de carbono, como é que é? As emissões de carbono são iguais às emissões industriais, que a gente viu ali em cima, né? Tem a ver com o conteúdo de carbono do produto e com o abate da poluição. E ela tem também emissões em decorrência de processos biológicos. Tá? Enfim, tem vários processos aí biológicos que geram emissões de carbono, ou de gases com poder de aquecimento global, como metano, por exemplo. E aí, MAT aqui, esse MT, desculpa, ele é esse vetor aqui que especifica a massa de carbono na atmosfera, tá? O quanto de carbono tem na atmosfera, o quanto de carbono tem na superfície dos oceanos, esse U aqui é de Upper Oceans, e a quantidade de carbono no fundo dos oceanos, Lower Ocean Concentrations. Tá? E essas concentrações de carbono, elas mudam ao longo do tempo através desse processo aqui. Tá? Esse φ aqui é a taxa de difusão de carbono de um período do tempo para outro. Então, ele é igual à quantidade de carbono de emissões de processos industriais mais o MT, né, que era a quantidade de carbono na atmosfera e nos oceanos, na superfície profundamente. Então, eles especificam uma lei física aqui de difusão de carbono ao longo do tempo. E difusão de carbono, desculpa, de um nível para outro também, tá? De atmosfera para oceano e vice-versa. Dá para ver por que esses modelos podem ser complexos, né? Tem uma família de equações aqui. As temperaturas. As temperaturas, elas são descritas pela temperatura da atmosfera e temperatura do oceano. E a temperatura, ela evolui de acordo com essa expressão aqui. Tá? A temperatura de amanhã é igual à temperatura de hoje,
mais um termo que relaciona a temperatura com a força radioativa do sistema. Tá? Isso aí é exógeno, a radiação vai afetar a temperatura e vem exógeno do sistema. Aí eles introduzem uma outra incerteza. Eles já tinham introduzido uma incerteza lá na frente, né? Que era choques possíveis de produtividade. A outra incerteza que eles introduzem no modelo tem a ver com o clima. Tá? Então, o que é J? J é o estado do carbono, é o estado marcoviano do clima. E ele inclui o quê? Ele inclui a temperatura, aquela... Lembra, né? Que T era... Ui, não era isso que eu queria. Temperatura é dada por essa expressão aqui. Né? E ele inclui também concentração de carbono, que é o M. Então, o estado do clima depende daquela lei de locomoção de temperatura ali, daquela lei de locomoção de carbono, e de um processo estocástico também independente. Ou seja, o estado do clima pode levar a algum choque estocástico. Tá bem? E aí, colocando tudo junto, eles têm que resolver esse programa dinâmico aqui, que era impossível resolver até recentemente, que é um problema de maximização de utilidade. A utilidade é aquela de Epstein-Zinn, né? Sujeito à lei de locomoção do capital. A acumulação do capital tem a ver com a produção. Se a gente descontar a produção, se a gente descontar o consumo, o gasto com proteção ambiental e a depreciação do produto, o que sobrar vai para a acumulação de capital. Então, a gente tem um sistema aqui de carbono, um sistema de temperatura, e também tem um sistema aqui de matrizes de transição de Markov desses choques estocásticos. E, por fim, o estado do clima. E aí eles resolvem esse modelo aqui, isso não é uma coisa trivial, né? Dá para imaginar. E eles chegam a essas estimativas aqui. No modelo econômico, onde só existe o risco econômico, o choque de produtividade, o custo social do carbono, vamos olhar para essa coluna aqui, para a primeira, de resultados. Né? O custo social do carbono, em 2018, era de $61 por tonelada. Compara com aqueles 42 lá, que é meio com a medida central do DICE, né? E de outros modelos. Se o modelo considerar somente os riscos climáticos, as mudanças abruptas que podem acontecer no clima, então o custo social de carbono pula para $188, tá? Por tonelada. Quando ambos os riscos são incluídos no modelo, aí o custo social do carbono fica na ordem de $124 por tonelada. Mais uma vez, contrasta isso com os $42, né? 42, $45. E eles fazem outras contas também. Por exemplo, no caso do risco econômico e climático, se os dois estiverem incluídos no modelo, o custo social do carbono pode chegar a $1.700 por tonelada. Esse Q99 aqui é o Quantil 99. Por quê? Como a gente tem incertezas, a gente vai ter uma distribuição de custos, não é verdade? Então, esse aqui, o Q99, significa que 99% dos custos estão abaixo de $1.700. O Q10 é $100. Ou seja, somente 10% dos custos sociais do carbono são menos do que $100. Mais uma vez, a medida central lá que muita gente usa é de $42. Então está longe de ser a medida central aqui. A medida central deles é $124. Então eles incluíram esses custos, essas possibilidades de incertezas no modelo, tanto do ponto de vista econômico quanto climático, e fizeram essas estimativas aqui de custo social do carbono. Alguma pergunta até aqui?
Tá claro mais ou menos qual que é o espírito desses modelos? E o que esse artigo mais recente está trazendo para a gente? Legal. Então tá bom. Esse veio do mundo acadêmico, né, com tentativas de calibrar os resultados deles com dados que a gente observa na realidade. Mas ele vem do mundo acadêmico. O que está acontecendo na prática, no mundo real? Então vamos lá. Esse mapa aqui, isso aqui vem do Banco Mundial, tá? Do World Bank Carbon Pricing Dashboard. Vocês já viram isso, não? Não sei se vocês já viram. Se vocês não viram, dá uma procura no Google, vocês vão cair nessa página aqui, e eles têm esses dados todos atualizados. Que dados que eles têm? Esse mapa aqui, isso aqui, eu vou mostrar só alguns dos dados, tá? Esse mapa daqui, ele mostra as iniciativas de carbono no mundo inteiro, de precificação de carbono no mundo inteiro. Então, por exemplo, esse verde aqui, ó, é um esquema de títulos negociáveis de carbono implementados ou marcados para serem implementados. Então tem o quê? Tem o sistema de transação de carbono na Europa, tá? E outros agendados são da China, da Austrália, tá? O roxo aqui são impostos sobre carbono que são implementados ou estão encaminhados para serem implementados. Então tem o quê? Tem o lugar mais, talvez, emblemático, seja a Suécia. Eu vou mostrar para vocês já por quê. E outros países também, a Argentina, a África do Sul também. Essa legendinha aqui é para a combinação tanto de imposto de carbono e títulos negociáveis de carbono. Mais uma vez, imposto inspirado no PIGU, o título negociado inspirado no COES, ligando aí teoria com prática. Já te respondo, Cláudia, só um minutinho. E esses outros aqui, enfim, são combinações distintas dizendo o estágio que a gente está no mundo em termos de avanço de precificação do carbono. Pergunta da Cláudia. Você viu um artigo publicado esse mês na revista Economics and Climate Emergency do economista Steve Keen? Não vi. Eu vi uma notícia sobre ele outro dia e me parece que o assunto é o modelo de Nordhaus do início da aula. Gostaria muito de saber a sua opinião. Cláudia, não vi esse artigo. Vamos pensar numa estratégia de lidar com ele? Ou a gente pode... Depois a gente conversa um pouco mais. Pode mandar por e-mail, por favor. A gente pode... Uma das coisas que eu gostaria que vocês fizessem, dependendo do tempo, uma delas vai ser resumo de artigos distintos, né? E possivelmente apresentação de alguns artigos também. A gente vai conversar sobre isso. Logo, logo a gente conversa. Logo, logo não hoje, mas bem em breve. Preciso me organizar direitinho para a gente fazer isso. Mas eu não vi, eu gostaria sim que você me mandasse. Obrigado. Bom, então esse o que está acontecendo hoje no mundo, em termos de implementação de possíveis, de precificação de carbono. Tanto coisas que estão planejadas, como coisas que já estão implementadas. Então lembra, né? Aquele valor mais ou menos central do DICE do Nordhaus era $42, de 42 a 45. Já o valor central do Kai Lontzek é por volta de $124. Se a gente olhar para o maior mercado de carbono que existe, é o mercado europeu. Lá não é um imposto, né? Lá são títulos negociáveis. E o preço de uma tonelada de carbono lá está cerca de $27. E várias pessoas estudam esse mercado de carbono europeu e uma percepção que existe é que o número de títulos negociáveis foi grande inicialmente. Então não é surpreendente que esse preço seja relativamente baixo. Mas esse é o maior mercado, ele concentra o maior volume de transações. Isso aqui é o preço por tonelada de carbono nesse mercado. No outro extremo, não no outro extremo, né, mas no extremo mais alto da precificação do carbono,
está a Suécia. A Suécia tem um imposto sobre carbono e ele é de cerca de $128. Esse aqui é bem mais próximo da medida central do CAI e do Lontzek. Outros valores mais altos aqui são do Liechtenstein, né, que é bem pequenininho, e da Suíça, também o imposto sobre carbono. Na Suíça é o imposto sobre carbono, e em Liechtenstein também é o imposto sobre carbono. Tá? A Finlândia também tem um imposto sobre carbono, eles tendem a ser mais altos do que o preço de título negociável. Mas só para efeitos de comparação, né? O mais alto de todos aqui, o outlier, é o que parece que está mais próximo do centro da medida do CAI e do Lontzek lá. Claro, se a gente levar todas as incertezas, esses valores, a gente viu que 10% deles são menor do que 100. E olha que interessante aqui, ó. Naquela simulação do CAI e do Lontzek, somente 10% dos custos sociais de carbono estão abaixo de $100. Quando a gente olha para esse mapa do mundo aqui, todas as experiências de precificação de carbono estão abaixo de $100, exceto no caso da Suécia. A Suécia está mais próxima da medida central de carbono, mas lembra? Pode chegar a 1.700, nos casos mais extremos lá da cauda direita. Então é isso como a gente está hoje em termos de precificação. Em termos de volume em termos de valor com relação ao preço de carbono. O maior valor que existe está associado aos mercados de títulos negociáveis. Tá? O ETS aqui é Emissions Trading Systems. Então, a maior parte da precificação do carbono, o maior volume de transações acontece nesses mercados de títulos negociáveis. E uma porcentagem menor, um volume menor, acontece no caso de imposto de carbono. E não é difícil de ver por quê, né? É politicamente mais fácil implementar títulos negociáveis. Com muita frequência, você dá o título de poluição para o poluidor. E aqui, o poluidor está de cara pagando por cada unidade emitida. É muito difícil introduzir um imposto novo. Mais uma vez, eu falei sobre isso antes, né? Repetindo aqui a mesma tecla. Na minha opinião, a gente tem uma oportunidade muito rara no Brasil de discutir o imposto sobre carbono. Por quê? Ele é politicamente muito difícil de introduzir. Só que ele pode ser utilizado para reduzir outros impostos. Como a gente está fazendo uma reforma tributária e uma preocupação grande que a gente tem é desonerar a folha de pagamento, por que não diminuir o imposto sobre o emprego, sobre o trabalho e compensar isso com o imposto sobre carbono? Tá? Mais uma vez, isso não é uma coisa trivial, isso pode ter consequências distributivas, ele pode ter um efeito regressivo e é muito importante, né? Pode recair, em alguns casos, de forma mais pesada sobre os mais pobres, por exemplo, quem usa transporte público com mais frequência e tem renda mais baixa ao mesmo tempo. Eu sou fã de transporte público. Se eu pudesse, eu deixava meu carro em casa. Infelizmente, não posso. Mas em breve eu vou morar perto do trabalho, eu vou passar para andar de bicicleta. Mas enfim, fechando parênteses. Então, o imposto sobre carbono pode ter efeitos distributivos, sim. E é muito importante, então, a gente compensar essas famílias de mais baixa renda, se esse for de fato o caso. O que está faltando é uma família de estudos que investigam isso mais a fundo. Eu tenho uma colega, a Paula Pereda, ela orientou uma aluna do programa, a Alice Cristofoletti, e o que a Alice fez foi o seguinte: ela fez alguns desses cálculos aqui, estimando quanto que seria o custo para a economia de um imposto sobre carbono, quem seria mais afetado, mais pobre, mais rico. A gente precisa de mais disso. Ela fez um trabalho muito bacana, a Maria Alice. Então, esse é o estado, né? Então, cerca de 70 milhões estão envolvidos com a precificação do carbono via mercados de títulos negociáveis e cerca de 25 milhões por aí em imposto sobre carbono. Para a gente ter um pouco de perspectiva com relação a isso,
O valor total, então, das iniciativas de precificação de carbono, né, a soma daquelas duas barrinhas, dá 95 bilhões de dólares, isso em 2019. O PIB mundial em 2018 foi de 80 trilhões de dólares, ou seja, a precificação do carbono, os valores envolvidos, seja via imposto, seja via títulos negociáveis, representam 0,12% do PIB mundial. Tá? Para a gente colocar isso em perspectiva, a receita de impostos do PIB está próximo de 15,4%. Então, lembra da hipótese do dividendo duplo que a gente falou? Existe um espaço grande para aumentar a arrecadação baseada em externalidades e diminuir a arrecadação baseada em impostos distorcionários. Tá? Esse é o ponto onde a gente está hoje. E aqui são as referências. Né? Esse é o paper que eu falei há pouco tempo, do Journal of Political Economy, com aqueles avanços, né, computacionais. Eu recomendo muito esses outros artigos todos aqui, em especial o do Nordhaus de 2019 e esses dois aqui, ó, deixa eu ver aqui, esse daqui, ó, o do Metcalfe, Gilbert e do James Stock. Esses dois artigos aqui são menos técnicos e eles ajudam a gente a ter uma noção boa do problema, do custo social do carbono. Tá? E o do Nordhaus ele vai um pouco além e fala mais, ele fala também de bens públicos, externalidades em geral. Tá bom? Perguntas? Alguma pergunta? Bom, se estão todos contentes, acho que a gente pode parar por aqui.